Lucas, capítulo 20, do verso 20 até o 26. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam de justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudesse entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostra parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: Mostre-me o denário. De que a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhe disse: Portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, graças te damos por mais um tempo de culto e de adoração. Louvamos ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio de nos reunirmos nesse local e podermos ter acesso, ó Deus, à tua palavra. Que ela possa encontrar, ó Deus, um terreno fértil em nossos corações, que possamos aplicá-la, ó Deus, em nossas vidas e que possamos dia a dia, ó Deus, sermos cada vez mais imitadores de Jesus. Essa é nossa oração. Amém? E graças a Deus. Eu queria que vocês percebessem nesse texto, quando a gente olha para esse texto, a gente sempre tenta refletir sobre a ideia se é certo pagar imposto ou não a César. Parece, aparentemente, que o ponto central desse texto, dessa perícope, é esse ponto de dar ou não, de pagar ou não imposto a César. O fato é que isso é apenas o plano de fundo. O fato é que isso é apenas o background para tentar apanhar Jesus em algum ponto. O que deve chamar a nossa atenção nesse texto aqui é algo que muitas vezes nós somos rodeados de pessoas assim. O ponto crucial aqui é a bajulação, é a ondulação, é a adulação, é a falsidade, é a hipocrisia daqueles que estavam indagando a Jesus. Do verso 20 até a pergunta ser finalizada, o que salta aos nossos olhos é justamente essa falta de sinceridade daqueles que querem apanhar a Jesus em alguma coisa. Eu não sei se alguns aqui já leram o livro do Peregrino, mas ele se depara com um personagem no seu livro chamado Bajulação. E o Bajulação, ele fica ali elogiando bastante o Peregrino, o seu amigo fiel, e convida eles a dormirem, a ficarem uma noite na casa dele, simplesmente com o objetivo de escravizar. E no livro, o Peregrino, o cristão, diz assim: o Bajulação ficou nos cercando e nos convidou para ir até a sua casa, simplesmente para nos escravizar, nos fazer escravo lá na sua casa. Por que não lembrar de Mateus 16, quando Jesus prediz a sua morte e ressurreição, e Pedro, assim, de forma categórica, diz assim: não, Jesus, não, isso não vai acontecer ao Senhor, não. E aí Jesus assim: arreda-te de mim, Satanás. E Pedro é, inclusive, aquele que nega Jesus 3 vezes antes da sua morte. Bajulação. Na caminhada cristã, nós somos cercados muitas vezes por essas pessoas. Pessoas que começam a caminhada ali junto conosco, se achegam a nós, muitas vezes tecem comentários, elogios, com um só objetivo: a fim de nos apanhar em alguma coisa ou a fim de nos escravizar em alguma coisa.
E essas pessoas muitas vezes se achegam não somente tecendo elogios, mas muitas vezes tentando nos comprar. Nos dão isso e aquilo outro, e você vai se engodando nesse processo de aproximação, e você vai, e de repente essa pessoa puxa o seu tapete, ou então expõe no seu rosto alguma coisa que ela já fez por você. E agora te escraviza com aquilo, tenta te fazer escravo daquela situação ou circunstância. Mas aqueles que amam ao Senhor, aqueles que servem ao Senhor de verdade, aqueles que buscam ser imitador de Jesus, jamais se rendem a esse tipo de lisonja, jamais se rendem ao elogio, porque quem serve a Jesus de verdade já está morto. E quem já está morto não se preocupa com a aprovação ou a desaprovação dos homens. Paulo diria em Gálatas capítulo 1, acaso busco eu a aprovação dos homens? Porque se eu buscasse a aprovação dos homens, eu não estava fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai. E o nosso problema na caminhada é que a gente acaba tentando caminhar, vivenciar a nossa experiência dentro dessa realidade, tentando agradar gregos e troianos. E aí, no fim das contas, a gente se pega e se percebe que não estamos agradando nenhum dos dois grupos. De um lado, o grupo diz assim, não, ele até vem aqui conosco, fala conosco, mas ele ainda anda com aqueles outros ainda. E do outro lado, do mesmo jeito, a gente percebe que ele está tentando agradar a gente, mas ele continua também ainda tentando agradar aquele outro grupo. Esse é o problema da dubiedade na nossa vida. Esse é o problema de nós tentarmos agradar todas as pessoas. Ceder à bajulação, simplesmente, a fim de ganhar algum respaldo entre as pessoas. Talvez você esteja aqui, congregando conosco, talvez você esteja visitando a Igreja Batista em Passaré, e notou algo de estranho assim, né? Talvez você ainda não foi chamado para exercer o seu dom, sei lá, qualquer que seja ele pregar, ou cantar, ou participar da ação social, ou alguma coisa desse tipo. E parte disso ainda não aconteceu justamente porque você está num processo que nós chamamos de processo probatório. Justamente porque nós ainda não o conhecemos. E porque não os conhecemos ainda, e nós não sondamos corações e nem esquadrinhamos pensamentos, é que nós precisamos conhecer você um pouco mais. E aí você deve estar pensando assim, poxa, eu estou elogiando a igreja, estou elogiando o pastor, eu estou elogiando o grupo de louvor, mas não me encaixaram em nada ainda. É justamente por isso, porque nós não cedemos a simples lisonja. Ou nós não cedemos a uma certa bajulação. Porque quando a gente olha a história de Gênesis e Apocalipse, nós vemos diversas situações e circunstâncias. A mulher que elogiou a José foi a mesma que planejou a sua prisão. Aquele que andava com Jesus e fazia parte do corpo dos apóstolos, foi quem por 30 moedas entregou a Jesus. Foi Alexandre, o latoeiro, que abandonou ou traiu a Paulo, e Paulo faz questão de relatar isso. Por que não lembrar de Demas, que em 2 cartas é citado como cooperador do Evangelho? Mas lá em 2 Timóteo, Paulo diz, Demas, amando o presente século, me abandonou. Você pode trazer à sua mente agora, nesse exato momento, pessoas que começaram a caminhada cristã com você, e até teceram elogios para você,
que desceram talvez as águas batismais junto com você, que se admiravam da sua fé e da maneira como você lidava, a reverência que você tinha com as Sagradas Escrituras, teceram elogios e hoje abandonaram a caminhada cristã. Você pode trazer à mente alguma pessoa assim? Sim ou não? A gente está cercado de pessoas assim. E quer que eu seja sincero? Até eu sou um possível candidato a isso. Todos nós. Ninguém está isento disso. Nos voltando novamente para o texto, nós vemos que o objetivo, nós vimos na pregação de 2 domingos atrás, que os mestres estavam questionando a autoridade de Jesus. Depois nós vemos a parábola dos lavradores, Jesus mostrando que o objetivo da sua obra era tão somente revelar-se ao seu povo, revelar-se a todos quantos crescem em seu nome, e que não havia distinção se era grego ou gentil. Não havia distinção, o importante era tão somente crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E novamente, nós vemos que existe um plano maligno para tentar prender a Jesus, para tentar apanhar Jesus em algum ponto, em alguma coisa. E então, eles levam pessoas, mandam pessoas de lá. Eu não sei se vocês lembram em outra pregação, quando eu disse assim, nós não ouviremos mais falar sobre os fariseus. Nós não ouviremos essa palavra, os fariseus, a partir do capítulo 19. Mas é muito provável que aqui nesse grupo de espiões estejam tanto os fariseus como os herodianos tentando apanhar Jesus em algum ponto. E o texto já começa dizendo a seguinte coisa: eles se fingiam de justos. É isso que tem na sua tradução? É isso? Alguém tem alguma coisa diferente? Não? Todos têm fingiam de justos? Ok. Eles se fingiam de justo para apanhar Jesus. Fingir-se de justo é confiar-se em si mesmo. É confiar-se nas obras que você pode produzir. Fingir-se de justo é esquecer-se do sacrifício de Cristo, da sua morte e ressurreição, e agora passar a confiar somente no que você faz. Somente naquilo que você pode entregar em termos de performance para o Senhor. Então, à nossa volta, nós vemos muitas religiões que se baseiam nisso. Se baseiam em apenas performance. Isso é muito perigoso, porque essas pessoas até chegam a asseverar coisas profundas sobre Jesus. Mas tudo isso se reduz ao campo da fala, ao campo teórico e não prático. Os espiões se fingiam de justos com um único objetivo: apenas apanhar a Jesus em alguma coisa. Nada me soa mais estranho do que sempre, isso acontece muito em algumas denominações. As pessoas tentam se apresentar diante de você, sempre revelando as suas características, os seus dons ou os seus cargos. Eu sou da denominação Y e tenho o cargo X lá, eu exerço esse cargo lá. E além desse, eu exerço aquele outro e sirvo assim em outro ministério, e assim assado. Eu jejuo muito, né? 3 vezes por semana. Eu prego muitas vezes, eu faço isso e eu faço aquilo outro.
essa pessoa incorre num perigo monstruoso, que é confiar-se demais em si mesmo ou na sua própria justiça. E isso tanto pode ser de modo objetivo, direto, como pode ser também de modo indireto, onde a pessoa não percebe isso, que não inclusive lá no livro do Peregrino tem um camarada chamado Ignorância. E o Ignorância, esse personagem, inclusive, ele se confia justamente nesses pontos. Eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu tenho... É como se ele estivesse tentando demonstrar a sua performance para assegurar os seus ouvintes de que ele era servo de Deus ou coisa desse tipo. Mas aqueles que amam a Jesus e aqueles que servem ao Senhor, eles não precisam disso. Você olha os evangelhos, quem tá ainda que nos aparelhos, mas lutando aí com plano anual, deve estar por aí já lá em meados de João e já deve ter passado por Mateus, Marcos e Lucas. Você vai perceber que dificilmente Jesus se põe diante dos seus questionadores, diante dos seus algozes. Jesus nunca se mostra, nunca demonstra a sua característica, assim, eu sou o enviado de Deus e eu sou o filho do Pai e isso ou aquilo outro. Jesus nunca faz isso. Mas até quando os soldados chegam lá, tentando prendê-lo naquela última cena antes da sua prisão, e perguntam quem é Jesus, ele simplesmente dá uma resposta simples. Ele poderia, de novo, falar sobre as suas credenciais, mas ele diz somente assim, sou eu. E quando ele diz sou eu, todos os soldados caem no chão. Ninguém, não fica um de pé. E o que me chama a atenção nessa declaração, o que me chama a atenção nesse exemplo, é que ele não precisa dizer quem é. Ele não precisa apresentar as suas credenciais. As pessoas percebem a maneira como Jesus anda, a maneira como ele se porta. E a gente vai ver no final, lá no verso 26, que inclusive elas ficam admiradas com os ensinos de Jesus. Mas os que se fingiam justos tentaram apanhar Jesus e eles vão fazer uma pergunta capciosa para Jesus no verso 21. Mestre, sabemos que falas e ensina o que é correto. Os que se fingem de justos sempre vão dizer isso. Não, nós cremos em Jesus. Nós sabemos que Ele é o Filho de Deus. Mesmo que a gente não queira viver como Ele andou. Nós sabemos que Jesus existe, de fato Ele é uma realidade. Mas nós não queremos saber dEle. Nós sabemos que Ele é o Filho de Deus. Mas com as nossas vidas e os nossos atos, nós negamos essa realidade. A fala dos espiões é muitas vezes comparada à nossa vida diante de Deus. A gente sabe quem Ele é, mas nós nos reduzirmos simplesmente ao campo da teoria. Nós sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostra parcialidade. Pelo contrário, mas ensinas o caminho de Deus. E essa frase é muito importante nesse texto. Não era qualquer um que ensinava o caminho de Deus, e ensinar o caminho de Deus era algo buscado por muitos rabis daquele período. Uma pessoa era reconhecida como servo de Deus se de fato ela ensinava os caminhos de Deus.
aqueles que se fingiam de justos, até fizeram essa declaração com relação a Jesus. Mas você e eu sabe que eles só se fingiam de justos. Eu fico pensando assim, às vezes eu faço alguns questionamentos para o texto. Se Lucas não tivesse registrado que eles estavam somente se fingindo de justos, eu estava agora há pouco com a Ruth disse assim, pastor, eu leio de qual texto até qual texto? Eu disse assim, leia do verso 21 até o verso 26. Aí depois eu disse assim, não, mas se ler só do verso 21 ao 26, a gente perde o contexto. Porque se não nos dissesse que eles apenas estavam se fingindo de justo, a gente inclusive ia acreditar e talvez dissesse assim, olha, nós devemos ser como um desses espiões e fazer declarações como essas. A declaração deles não é mentirosa, é verdadeira. Primeiro, Jesus sim, fala e ensina o que é correto. E ele, segundo, sim, ele ensina o caminho de Deus. Essas duas verdades são a realidade concreta acerca de Jesus. E o problema não está na declaração. O problema está em quem declara. O problema está em quem está afirmando essa verdade, sendo que essa verdade ainda não inundou o coração dessas pessoas. E na caminhada nós vamos ver pessoas que fazem essas afirmações, que falam abertamente, que dizem que Jesus é o Filho de Deus, que aí nós acabamos de entoar o cântico, vão até dizer que ele é sim o centro de tudo, o centro da igreja. Mas na primeira oportunidade, eles vão sucumbir na caminhada. Às vezes nós queremos fazer do evangelho um evangelho clean. E no evangelho clean cabe todo mundo. Na graça barata cabe todo mundo. O que é que precisa na graça barata? Simplesmente a gente diz que serve a Jesus, a gente faz e pronuncia afirmações contundentes como esses espiões que se fingiu de justos fazem. E a gente insere no bojo todas as pessoas que fazem essas afirmações, muito embora eles vivam a vida de qualquer maneira. E qualquer pessoa que tentar questionar a pessoa que vive com esse estilo de vida, de um evangelho clean, de uma graça barata, a gente afasta, dizendo assim, tal pessoa é muito radical, tal pessoa é muito fanático, tal pessoa é assim ou assado. Porque na nossa experiência, caminhar com Jesus, aliás, Jesus é apenas mais uma coisa na nossa experiência religiosa. Sim, ele tem o seu lugar de importância, mas ele é só mais uma coisa, ele não é o centro da nossa vida. Ele não é o centro da igreja. Muitas pessoas talvez não vá declarar isso, mas com as suas vidas vão dizer isso. Aí você deve estar perguntando assim, mas pastor, como as pessoas fazem isso? Quando elas se envolvem em coisas ilícitas abertamente e não permite que ninguém os questione, e ainda que questione, ela ainda vai acusar as outras pessoas de qualquer coisa, mas nunca, e por hipótese alguma, vai dizer que está errada. É quando homens e mulheres voltados para uma cultura totalmente sensual se rende a essa tal sensualidade, onde não percebem a que ponto se aprofunda nesse pecado capital que invadiu a sociedade, a sensualidade. Isso para mim é algo muito nocivo para a igreja. Rapazes, e a gente jogava isso no passado, tudo na conta das mulheres.
Mas é interessante porque até os rapazes e os homens casados muitas vezes se rendem a essa sensualidade. Cantam, proferem amar a Jesus, mas sempre que podem, se engodam com a sensualidade. É quando pessoas abraçam ferrenhamente a mentira, a tal ponto que começam a acreditar na própria mentira, asseverando que tal mentira é uma nova verdade. São pessoas que se engodam com a prostituição abertamente e não tem nenhum problema com isso. São pessoas que já não vê mais nenhum problema em se envolver em dívida e mais dívidas, e não importa se seus nomes estão em protesto. O que importa é poder contrair uma nova dívida para sondar o que eu estou devendo agora. São coisas que a gente se engoda, são coisas que a gente abraça e começa a acreditar que é tudo normal. Porque no fim das contas, o importante é ter Jesus no coração. No fim das contas, basta a gente dizer que ama Jesus e fazer uma declaração que esses espiões fazem e está tudo certo. E a gente percebe que a caminhada cristã não é assim somente. Que nós somos chamados muitas vezes a romper com esse mundo e perceber que ensinar o caminho de Deus não pode estar restrito somente a um aspecto teórico. Às vezes a gente acha que é assim, e para ser sincero, até eu achava que era assim. A gente pronunciava frases de grandes autores e está tudo certo. A gente tem de cor alguns versículos e está tudo certo. A gente frequenta algumas programações e pronto, cumpri a minha carga religiosa. Até que a gente aprende que o nosso coração deve ansiar por Jesus. Até que a gente aprende que Jesus é tudo que temos. Que a gente aprende que sem Ele nós não conseguimos vencer muitas batalhas em nossas vidas. É quando Ele puxa o nosso tapete e nos deixa somente diante dEle, que a gente percebe que Ele é tudo que temos. Os espiões falaram a verdade, mas sem sinceridade. E esse é um grande problema. Falar a verdade sem sinceridade. É por isso que a gente faz aqui, nas assembleias, quando as pessoas vão ser inseridas no hall de membro, tanto pela assembleia quanto pelo batismo, que a gente precisa fazer questionamentos sinceros a essas pessoas. Porque no dia que essas pessoas quiserem sair daqui, elas podem sair, tem total direito. Mas a minha esperança é que elas saiam com base naquilo que elas disseram quando entraram. Porque se aquilo que elas disseram quando entraram é verdade, então elas precisam andar conforme essa verdade. Do contrário, não passa de palavras insinceras. Insinceras. Deixa eu abrir um parêntese aqui para vocês, do que eu já falei no início. Sempre tenham cuidado com pessoas que asseveram ter isso e aquilo, e cargos e mais cargos, ou que têm um conhecimento elevado, ou uma nova revelação especial de Deus para transmitir a você, se essa pessoa não tem um convívio real com a igreja local, ou nem tampouco com uma certa maturidade ou sabedoria com relação à palavra de Deus. Tal pessoa pode até falar a verdade para você, mas sem sinceridade. Sem sinceridade. Porque a verdade e a sabedoria habita
corporalmente na pessoa de Jesus Cristo. E imitar a Jesus é algo que deve tomar os nossos corações. Por isso, agora eu falo a verdade, não somente com sinceridade, mas essa verdade que eu pronuncio deve aquecer o meu coração. Deve inundar o meu coração. A tal ponto de que antes que eu pronuncie essa verdade já causou um alvoroço no meu interior. Essa verdade, antes de ser pronunciada, já me feriu antesmente de eu pronunciá-la. Ela já bagunçou o meu interior, já tirou as minhas bases. E uma vez feito isso, agora eu posso pronunciar essa verdade a outras pessoas. Agora eu posso alegrar-me com essa verdade e compartilhar essa verdade com outras pessoas. Do contrário, é até uma verdade, mas sem sinceridade. Ensina-os o caminho de Deus, mestre, conforme a verdade. Depois da bajulação, depois da lisonja, depois da adulação, depois de lançar o veneno, agora vem a pergunta para tentar apanhar Jesus. É certo pagar imposto a César ou não? É sempre assim. Lisonja, bajulação. Aquele rapaz, os pais de meninas aqui, levante suas mãos. Tenham cuidado com aquele rapaz que está se achegando do lado da sua filha. Ok? 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 Os pais de meninos, levante suas mãos. Tenham cuidado com as moças que se achegam para que mostram algum interesse para com seus filhos. Eles chegam, né? Eles chegam prometendo mundos e fundos, chegam dizendo isso e aquilo outro, e se envolve nas questões familiares. E eu penso que hoje na nossa sociedade parece que isso é mais perigoso para os pais de meninos. Porque para você, talvez você acha que é normal o seu filho começar logo a namorar o quanto antes, né? Até porque, sei lá, vai que ele tem algum desejo contrário à sua própria natureza. Então, o quanto antes ele começar a namorar, melhor, até para a gente poder testar a sua masculinidade. Eu penso que nós estamos em uma fase da sociedade que parece que os rapazes estão agora em um grande perigo. E justamente muitas vezes porque os pais já pressupõem que os rapazes já sabem de tudo. Já sabem como lidar com as situações ou circunstâncias. E aí ultrapassam etapas, eles já iniciam o namoro ali na casa dos 17, 18 anos. E não importa, né? O importante, como eu já falei, é que eles estejam namorando. Não importa se eles estão trabalhando. Vá, filho, pode deixar que o McDonald's eu pago. O importante é que você seja feliz. E aí eles se envolvem, se engedram com coisas erradas e de repente não deu certo. E aí aquela pessoa que chegou lá cheio de lisonja, bajulação, que se envolveu na família, simplesmente vai embora. A sociedade parece que gosta disso. Não existe critério para entrar, e se não existe critério para entrar, logo não existe critério para sair. Entra e sai e está tudo certo.
Mas isso é um problemaço. Você, pai de rapazes, já tentou conhecer a outra família? Você, pai de moça, já tentou entender o contexto da outra família, tentar conhecer, ensinar o coração do seu filho, dizer para ele ter cuidado? Ou você simplesmente se rendeu à lisonja e à bajulação daqueles que se aproximam? E tudo isso em nome da felicidade dos nossos filhos. É bem certo que nós passaremos por alguns, que nós iremos errar, porque isso é consequência do pecado. É bem certo que muitos erros nos aperfeiçoarão e nos tornarão mais maduros. Isso é verdade. Mas errar por errar? Errar por profissionalismo? Ser profissional de errar por errar mesmo? Só para dizer que a gente vai aprender com esses erros? É muito perigoso. É muito perigoso. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Assumam critérios. Deem limites. O que está em jogo não é somente a pureza dos seus filhos. Todo mundo acha que é só uma questão de pureza sexual. Não, o que está em jogo é o coração do seu filho. O que está em jogo é a vida sentimental do seu filho. Porque se der errado agora, provavelmente o coração do seu filho ou da sua filha vai estar mais duro no próximo, e no próximo, e no próximo. Tenham cuidado com a lisonja e a bajulação. Tenham cuidado com a lisonja e a bajulação dos possíveis candidatos a namorados ou namoradas dos seus filhos. Muito cuidado. Caminhando mais para frente, a pergunta é capciosa, a pergunta é revestida de astúcia. E aquele que conhece todas as coisas, aquele que é o Verbo de Deus, aquele onde habita corporalmente a plenitude do Pai, aquele que subjuga todas as coisas, conhece os seus questionadores. E a pergunta e a afirmação ele percebeu a astúcia deles e logo fez uma pergunta para eles. Mostre para mim o que é que tem no denário. O denário, irmãos, é uma moeda de prata equivalente a um dia de trabalho. Então eles mostram o denário e lá tem a foto, tem a imagem de César e uma frase escrita em latim. Eu não vou gastar o meu latim aqui. Brincadeira. Tem uma frase lá. Então ele diz o seguinte: de quem é a imagem e a inscrição que há nele? Todos responderam: de César. Você deve estar se perguntando assim: pastor, mas o que é que tem a ver essa pergunta? O que é que tem a ver essa pergunta em apanhar a Jesus em alguma coisa? A primeira delas é a seguinte: a reflexão que a gente pode fazer aqui é a seguinte: se Jesus dissesse que não era certo pagar imposto a César, então os espiões foram bem-sucedidos. Então esse homem está causando um alvoroço e uma rebelião no meio daquele povo ali, de Jerusalém, de Israel, onde as tropas romanas subjugavam. E se ele está fazendo isso, ele está indo contra o governador. E se ele está indo contra o governador, então ele é passivo de prisão. Essa é o primeiro problema dessa afirmação. A segunda coisa é, se ele diz que é certo pagar o imposto a César, então todos os de Judá, todos daquela região diziam assim: tá vendo? Como é que pode, mano? Esse cara é daqui, do nosso povo, e agora ele se volta contra a gente dizendo que é certo pagar imposto a César. Esse cara não é um de nós. Esse cara é um traidor no nosso meio. Então percebe que a pergunta é, em certo sentido, muito parecida com o questionamento do verso 3. Parece que o conteúdo é o mesmo, só muda a essência da pergunta. De um lado se pergunta a autoridade de Jesus. E do outro é simplesmente o objetivo. Parece que eles foram na primeira, assim, todo espiritual, assim.
Ei, de quem é a autoridade que tu faz esses milagres? Na segunda, parece que eles já estão assim, não, agora a gente vai de qualquer jeito mesmo, a gente quer apanhar ele de alguma maneira. Não tem mais nada de espiritual, não. Nós vamos para apanhar ele alguma coisa mesmo. A gente faz a lisonja, a gente bajula um pouquinho, depois a gente faz a pergunta que vai prender ele, que vai pegar ele. Jesus, como já disse, como sabe o que era, pergunta: qual é a imagem? Eles respondem que é de César, então ele diz: portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O movimento batista é o único movimento que afirma que a igreja e Estado são coisas distintas. Então, o Estado existe para impor regras e limitar algumas coisas dentro da sociedade, mas o papel de pregação, o papel de evangelização e proclamação de Jesus Cristo é da igreja, de tal modo que a igreja não pode interferir nas coisas que só o Estado pode deliberar, nem o Estado pode interferir nas coisas que só a igreja pode realizar. O movimento batista é o único movimento que assume em sua declaração de fé, de primeira, essa afirmação: a igreja é a igreja e o Estado é o Estado. Ambos são importantes e ambos operam cada um em sua esfera. De tal modo que nenhum cristão pode dizer assim, nós somos isentos de pagar isso ou aquilo. Nós não precisamos fazer isso nem aquilo outro, até porque nós somos a igreja e nós não precisamos disso. Errado. Se o Estado estipula regras, impostos à sociedade, se isso é bom ou ruim, não importa. Enquanto pessoas que vivem nessa sociedade, nós precisamos agir em conformidade àquilo que é imposto, aquilo que é colocado a nós. Ninguém está liberado para, de modo anárquico, abraçar uma anarquia e querer se voltar contra o Estado deliberadamente, com a pressuposição de dizer que eu sou cristão, logo eu não concordo com isso. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode. E tampouco o Estado pode chegar e querer deliberar nas coisas que a igreja está obrigada a fazer. São coisas distintas. E Jesus ensina isso. Dê a César o que é de César. Paguem os impostos. Não há nenhum problema. Mas deem a Deus o que é de Deus. Com a nossa vida, com os nossos recursos, com os nossos bens, nós glorificamos ao Senhor. Nós agimos de modo íntegro. Uma das coisas que eu tenho reunido de modo individual com alguns homens para orar, muitas vezes nos últimos meses, tenho orado por isso, por integridade. Integridade. Já não é algo tão comum nessa sociedade subversiva, que subverte os valores da vida, que torna a verdade o que não é, que assume coisas contrárias à palavra de Deus e está tudo certo. Uma das coisas que, conversando com o senhor, recentemente, ele era do interior, e ele ia fazendo algumas afirmações do tipo assim: rapaz, uma das coisas que eu mais tenho dificuldade aqui na cidade é que as pessoas são mentirosas. Elas parecem que não possuem caráter. No interior, e ele não fala assim, jogando lá para trás no passado, não, ele fala no interior, cara, engraçado, porque as coisas, muitos tratos são fechados somente com a palavra. O fulano de tal fala tal coisa e aperta a mão e aquilo se concretiza. E o negócio está feito somente pela palavra um do outro. Mas muitas vezes não é assim na cidade. Na polis, né? As pessoas se envolvem em muitas coisas e, a fim de retirar algum lucro disso, colocam em jogo a sua própria integridade. E ele dizia mais assim: no interior todo mundo se conhece, assim, é muito fácil. Então as pessoas meio que se restringem a essas coisas.
a não cumprirem com a sua palavra. Falta-nos muitas vezes integridade, porque nos falta muitas vezes dar a Deus o que é de Deus. Dar a Deus o que é de Deus, gente, é algo crucial para a nossa caminhada. E o fato de ser crucial não quer dizer que seja uma coisa fácil. Fazer a correta distinção entre as coisas de César e a de Deus é cumprir para com cada um deles os legítimos deveres com que regulamenta e traz satisfação. Isso é um grande instrumento para uma vida quieta e tranquila. Dar a Deus o que é de Deus, meus irmãos, como eu falei no último domingo, é começar pela manhã cedo, já com o objetivo de glorificá-lo e buscá-lo em sua palavra. Isso não quer dizer que nós nos encontraremos muitas vezes desconfiados de nós mesmos, da nossa postura diante de Deus. Mas ainda que nos encontremos assim, o que deve nortear o nosso coração é ainda o desejo de fazer a vontade do Pai. É dar a Deus o que é de Deus. Eu quero finalizar refletindo sobre 3 coisas. A primeira delas é cuidado com a bajulação. Cuidado. Gente que já está morto com Cristo não tem dificuldade com a bajulação. Gente que já entregou a sua vida, que já foi sepultado com Ele no madeiro e ressurgiu para uma nova vida, não tem dificuldade com a bajulação, com a lisonja. Não teme as circunstâncias. E quando eu digo não teme, não quer dizer que a gente não vai muitas vezes questionar cada circunstância ou situação. O que eu quero dizer com isso é, eu não vou negociar os meus princípios. E por mais que esses questionamentos venham no meu interior, em relação ao modo como eu devo me posicionar, eu não vou negociar os meus princípios às custas da bajulação e da lisonja, só para não desagradar aquela outra pessoa. Ele é tão legal comigo, ele é tão gente boa. Tenham cuidado, meus irmãos, com a lisonja. Tenham muito cuidado, porque depois do elogio, o que se sucede é a escravidão. É a escravidão. O problema de se entregar demais ao elogio é que quando vem a crítica, você nunca consegue administrar. Porque você está tão preocupado com o elogio que a crítica agora é algo contrário à sua natureza. E eu repito, aqueles que estão mortos com Cristo, que já foram sepultados com Ele e ressuscitaram para uma nova vida, não são escravos da lisonja e tão pouco são escravos de críticas inveteradas. É saber equilibrar as duas coisas. É saber administrar as duas coisas no seu interior. Quando te elogiarem, diga obrigado pela gentileza. E quando criticarem, obrigado, eu vou refletir sobre essas coisas. E se eu achar verdade nessas coisas, tentarei mudar. Tenham muito cuidado com os bajuladores. Tenham muito cuidado. Muitas vezes, em determinadas circunstâncias, talvez de forma mais explícita, os líderes da igreja sofrem muito com essas realidades. Muito, muito, muito. Eu lembro de uma vez, quando, saindo um pouco dessa experiência do pastoreio, eu trabalhava com empréstimo e um senhorzinho, o desejo da vida dele era construir uma casa.
E aí ele foi até o banco do Bradesco, na época eu trabalhava lá, ele solicitou um empréstimo, era a primeira vez que ele solicitava esse empréstimo. E ele queria comprar a casa dele, a gente fez o empréstimo, deu tudo certo. Ele recebeu o dinheiro, 2 dias depois de receber o dinheiro, ele chegou lá com um perfume. Eu disse, opa, meu irmão, obrigado. 2 semanas depois, já sem margem, porque já fizeram o primeiro empréstimo, era a primeira vez, ele usou toda a sua margem. E aí ele veio e disse assim, será que teria como eu fazer outro empréstimo? Porque aquele empréstimo primeiro não deu assim para concluir toda a obra. E aí eu disse, opa, não dá, porque você usou toda a sua margem. Aí ele, mas não tem nenhum jeitinho não? Você sabe, né? Sabe que se der certo para mim, dá certo para você também. O desejo dele era, lembra que eu te dei o perfume, né? Na primeira vez, quando deu certo, eu te dei aquele negócio lá, né? Se der certo de novo, quem sabe o que é que você pode ganhar? Aí eu disse, não, meu irmão, não dá certo não. E ele começou a se exaltar. Eu disse, olha, não só não dá certo, mas ainda que desse, eu também não o faria. Ele foi embora e nunca mais apareceu lá na agência para, sei lá, para renegociar a sua dívida ou qualquer coisa desse tipo. Algumas experiências na nossa vida, Deus nos coloca e nos faz experimentar justamente para provar o que tem no nosso coração. E não ceder à lisonja e à bajulação é algo muito importante na nossa caminhada, principalmente para aqueles que anseiam por liderança no seio da igreja. E aí eu já perdi muitas pessoas próximas. E tenho absoluta certeza que perderei mais algumas. Mas eu repito a frase que Lutero disse, assim, eu não vou contra a minha consciência, nem tampouco contra as Escrituras. Eu estou disposto a mudar se eu for convencido pelas Sagradas Escrituras sobre aquela ou outra verdade. Mas suplantar as Escrituras em nome da amizade, eu não posso fazer isso. Eu não busco a aprovação dos homens. Eu não posso ceder à bajulação. Amém? Tenham cuidado com isso. A segunda coisa é, o crente não está isento de impostos, tá? Está chegando janeiro, né? IPVA, licenciamento, IPTU, taxa de lixo, taxa de não sei das quantas. A gente tem outra saída. A gente pode ir para o interior. Lá não se paga taxa de lixo, lá não se paga imposto de esgoto, em alguns interiores, né? Porque não tem, sei lá. A gente pode ir para lá. Mas se a gente quer viver aqui, a gente tem que pagar essas coisas aí. Tem que apertar, tem que se abrir mão disso ou daquilo outro, mas nós precisamos honrar com aquilo, nós enquanto igreja. A igreja é isenta de impostos, mas a igreja precisa declarar para o Estado isso e aquilo outro. O Estado quer saber com o que ela gasta, onde emprega os seus recursos. Ela diz assim, ó, igreja, vocês não precisam pagar, mas eu quero saber com o que é que vocês estão utilizando. E um dos meus grandes objetivos, enquanto pastor nessa igreja, era alinhar essa questão da igreja. Não podíamos caminhar dessa maneira. Não estamos isentos dessas responsabilidades. Sejam homens e mulheres íntegros. Honrem com sua palavra, honrem com seus negócios. Depois de tomar aquele financiamento, onde você sabia da taxa de juros, onde você sabia da carga tributária do nosso país, não vai lá colocar na revisional, não. Porque você honrou com a sua... Você sabia o que você estava pagando. Mas, pastor, não é justo. Não é, então não compra. Se você... Não dá gosto a ele, né? Quando a gente derruba as coisas no chão, assim, né? Não dá gosto o cão, né? Se você sabe que é errado, não dá gosto a eles. Não faz. Mas se fez, honra.
Parcela em 1000 vezes. Parcela em 50 anos. Mas paga. Enquanto tu viver, vai pagando, nem que seja parcela pouco, mas honra. Porque talvez você não perceba. Mas deixa eu te dizer, se tu não é íntegro para pagar uma coisa que tu começou, como é que eu posso confiar na tua palavra? Se tu não honra os contratos que abertamente tu se propõe em fazer, como é que tu espera que teu irmão te empreste o cartão de crédito? Nós não estamos isentos disso, meus irmãos. E nós precisamos, ali, com as nossas dificuldades, com as limitações dos nossos recursos, caminhar até a gente pode caminhar. Senão, a gente dá o passo atrás, vai ali fazendo a dança das cadeiras, pagando o que dá para pagar, vivendo uma vida simples, mas com alegria em nossos corações, de honrarmos com as nossas palavras. Mas ainda que contraindo uma dívida você não possa pagar, ore ao Senhor, busque direção do Senhor. Sei lá, você perdeu o emprego, você tinha uma certa circunstância, uma certa renda e foi cortada essa renda. Pode acontecer, meus irmãos, pode acontecer. Mas ore ao Senhor pedindo direção para você honrar com os compromissos que outrora você fez. Do contrário, não se envolva com essas coisas. Terceira e última coisa, precisamos dia a dia nos admirarmos com os ensinos de Jesus, porque é isso que esse povo faz. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo, admirados com a sua resposta. Dia a dia precisamos nos admirar com os ensinos de Jesus. Dia a dia, dia a dia. Todos os dias o nosso coração precisa anseiar pela vontade de Jesus. Todos os dias nós precisamos se alegrar em estar na presença do Senhor. Fomos chamados a fazer parte do seu povo. Fomos chamados a fazer parte da sua família. Fomos chamados a estarmos debaixo do sacerdócio de Cristo, debaixo dessa cobertura espiritual do Senhor Jesus Cristo. Isso deve alegrar os nossos corações, isso deve inundar os nossos corações, de tal maneira que nenhuma outra coisa traga mais alegria do que isso. Às vezes eu me encontro assim, desejando muito alguma coisa, e aí no meio do processo eu escrevo bilhetes para mim mesmo, dizendo assim, olha, isso não é mais importante do que Jesus. Isso aqui, coloco lá na minha área de trabalho, escrevo na minha mão, isso não é mais importante do que Jesus. Até o ponto que eu me deparo com aquilo que eu orei, que eu pedi, e aí eu sou tomado por algum tipo de ressaca da realização. Acho que todo mundo sofre disso aqui. Você queria tanto algo e realizou, e agora você sofre a ressaca dessa realização, porque você queria muito aquilo. E aí eu chego à conclusão, pronto. Agora se comprovou. É de Jesus que eu preciso. E não disso. Se admirar com Jesus e tentar segui-lo deve tomar dia a dia o nosso coração. Que vocês possam se alegrar na presença de Jesus e encontrar nele alegria e descanso para as suas vidas. E vocês não precisam, tatuar isso no braço de vocês, na mão de vocês. Não adianta querer colocar versículo bíblico ou coisas desse tipo a fim de redimir isso. Isso precisa estar no coração de vocês. Isso precisa nortear a vida de vocês. Vocês podem fazer algumas marcas na vida, no corpo de vocês, e isso não dirá nada sobre vocês. Jesus não tinha nenhuma marca, mas tinha textos vívidos em seus pensamentos, a tal ponto de sempre quando questionado em alguns momentos, pronunciar textos bíblicos. Aquilo tomava o seu coração. Essas coisas devem tomar os nossos corações. E antes de estar marcado no nosso corpo, precisa tomar